Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai analisar um material que, olha, sem nenhum exagero, decide o destino de milhares de pessoas no Brasil. São trechos do Código Penal que tratam da aplicação das penas. A gente sempre ouve falar de condenações, né? Mas o que acontece depois que o martelo do juiz bate? Nossa missão aqui é tentar seguir o caminho de uma pessoa condenada, desde a sentença até a sua eventual volta à sociedade. Para a gente tentar responder a uma pergunta que eu acho que é central: o sistema penal brasileiro foi desenhado para punir ou para recuperar? Essa é a grande questão, a grande tensão que permeia todo o código. E ao analisar esses artigos, a gente vai ver como a lei tenta equilibrar pratos muito diferentes. De um lado, o castigo, do outro, a proteção da sociedade e também a chance de reabilitação. É uma arquitetura, assim, bem complexa, sabe? Cheia de etapas, desvios, portas de saída. Vamos mapear essa jornada começando pela base de tudo: os tipos de punição que o Estado pode aplicar. Perfeito. E o primeiro ponto que salta aos olhos nesse material é que não existe só a prisão. O artigo 32, ele abre tipo um cardápio de opções para o juiz com 3 categorias principais de penas. A mais famosa, claro, é a que tira a liberdade da pessoa. Exato. E mesmo dentro dessa categoria, a gente já tem uma primeira divisão importante: reclusão e detenção. De um jeito bem simples, a reclusão é para os crimes mais graves: homicídio, roubo, por exemplo. Já a detenção, ela é pensada para crimes de menor potencial ofensivo. E essa diferença no nome, reclusão ou detenção, o que muda na vida da pessoa condenada? Muda o ponto de partida. Essencialmente, é isso. A reclusão permite que a pena comece a ser cumprida no regime mais severo de todos: o fechado. Na detenção, o início é sempre no semiaberto ou aberto. É como se a lei dissesse: olha, para esse crime aqui que é menos grave, não vamos começar pela punição máxima. E é aí, né, que a gente entra na famosa escada dos regimes prisionais. Certo, essa é a parte que todo mundo já ouviu falar: fechado, semiaberto e aberto. Vamos detalhar um pouco. O regime fechado é aquele que a gente imagina dos filmes, né? A prisão de segurança máxima. É bem isso, exatamente. O artigo 34 descreve bem: a pessoa cumpre a pena num estabelecimento de segurança máxima ou média, trabalho durante o dia, mas dentro da unidade, e isolamento na cela durante a noite. Controle total. Mas o interessante começa no degrau seguinte, no semiaberto. A ideia é que a pessoa já comece a ter um pé fora do sistema, sabe? Como assim um pé fora? Já pode sair para trabalhar na rua, por exemplo? Isso me parece um salto de confiança enorme por parte do sistema. É um salto calculado. E é um ponto onde a teoria da lei muitas vezes colide com a nossa realidade. Mas, em tese, sim. O artigo 35 prevê que a pena seja cumprida em colônias agrícolas ou industriais e permite o trabalho externo, além da frequência em cursos. A pessoa sai durante o dia e volta para dormir. É uma transição. E aí vem o último degrau dessa escada, que é o regime aberto. Que só pelo nome já soa bem diferente. O artigo 36 é muito claro dizer que ele se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. A pessoa fica num lugar chamado Casa do Albergado, que é bem menos restritivo. Na prática, ela sai para trabalhar e ver a vida dela durante o dia e só tem a obrigação de se recolher nesse local à noite e nos fins de semana. Espera um pouco. Autodisciplina e senso de responsabilidade para alguém que acabou de ser condenado por um crime, isso não são um pouco otimista demais, talvez? Como é que o sistema garante que a pessoa vai cumprir as regras? É a aposta do sistema. Claro que existem regras rígidas, fiscalização e qualquer descumprimento leva à regressão. Ou seja, Ela volta para o regime mais duro. exato, volta para um regime mais duro. Mas a sua provocação é perfeita, porque ela toca no ponto central de todo o sistema. E o que é fascinante, e muitas vezes trágico, nessa escada de regimes, é como ela se choca com a realidade do nosso sistema carcerário. Na teoria, é uma progressão lógica. Na prática, a falta de vagas no semiaberto, por exemplo, cria um gargalo absurdo. E isso força o judiciário a improvisar, muitas vezes resultando em prisões domiciliares com tornozeleira que nem estavam no plano original. Então, a arquitetura da lei é uma, mas a execução no dia a dia é outra, completamente diferente. Entendi.
A estrutura existe, mas a realidade impõe as próprias regras. Agora, eu preciso parar aqui um instante, porque uma linha no artigo 39 me pegou totalmente de surpresa. O trabalho do preso será sempre remunerado. Eu acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, tem uma imagem completamente diferente de trabalho forçado, quase como parte do castigo, né? Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Isso reforça a ideia de que, para a lei brasileira, o trabalho na prisão tem uma função de ressocialização, não de punição adicional. Essa remuneração garante ao preso benefícios da Previdência Social e permite que ele ajude a família, pague pequenas despesas e, o que é crucial, repare o dano financeiro que ele causou com o crime. É uma ferramenta de dignidade e de reintegração. Ok, então o caminho da prisão é bem definido, com essa escada de regimes. Mas o que me chamou a atenção no material é que nem todo crime leva essa escada. A lei parece perguntar em certos casos: a gente precisa mesmo trancar essa pessoa? É aí que entram as tais penas restritivas de direitos, certo? As alternativas. Perfeitamente colocado. É isso mesmo. O artigo 44 estabelece as regras para essa substituição. Acontecem crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, com penas de até 4 anos, e para réus que não são reincidentes em crimes dolosos. O juiz avalia se trancar a pessoa é realmente necessário ou se uma alternativa seria suficiente para punir e prevenir novos crimes. E que alternativas são essas? Na prática, o que a pessoa faz em vez de ir para a cadeia? O leque é bem variado. Uma das mais comuns é a prestação de serviços à comunidade. O artigo 46 detalha isso. A pessoa tem que cumprir tarefas gratuitas em hospitais, escolas, entidades assistenciais. Outra é a prestação pecuniária, que é basicamente pagar um valor em dinheiro para a vítima ou para uma entidade social. As duas parecem muito focadas em reparar o dano causado, seja a vítima diretamente ou a sociedade como um todo. Faz sentido. Exatamente. A lógica é reparadora. Existe também a limitação de fim de semana, que é bem curiosa. O artigo 48 diz que a pessoa fica obrigada a permanecer por 5 horas diárias, aos sábados e domingos, numa casa do albergado, e lá participa de cursos, de palestras, e, por fim, tem a interdição de direitos, que pode ser, por exemplo, a suspensão da carteira de motorista, se o crime foi no trânsito, ou a proibição de exercer um cargo público. Certo. E a terceira categoria de pena é a multa. Parece a mais simples, né? Mas o material que a gente recebeu aponta uma discussão bem moderna sobre ela. Como funciona e o que acontece se a pessoa simplesmente não tem como pagar? Parece simples, mas não é. A multa é calculada de um jeito interessante, em dias multa, como explica o artigo 49. O juiz define uma quantidade de dias e o valor de cada dia, que é proporcional à situação econômica do réu. A ideia é que a multa pese no bolso de todos de uma forma parecida. Mas a sua pergunta é o ponto central. E se a pessoa é comprovadamente podre e não pode pagar? Ela fica com essa dívida para sempre, impedida de seguir com a vida? É uma boa pergunta. Ela fica presa nesse limbo. Não mais. A anotação nos nossos materiais sobre a ADI 7032, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é fundamental aqui. O STF decidiu que se o condenado comprovar que não tem nenhuma condição financeira de pagar, a sua punibilidade pode ser extinta mesmo assim. Na prática, isso significa que a pobreza não pode ser um obstáculo eterno para a pessoa quitar sua dívida com a justiça. Se a multa fosse uma barreira intransponível, o sistema estaria punindo a pessoa por ser pobre, e não pelo crime que ela cometeu. Isso nos leva a uma parte que eu achei fascinante. Como um juiz decide entre uma pena de, 2 anos ou 8 anos? O artigo 68 descreve o que o pessoal do direito chama de sistema trifásico. É quase uma receita de bolo para calcular a pena. E a melhor analogia é um processo em 3 etapas para garantir que a decisão seja técnica e não arbitrária. A primeira fase é a fixação da pena base. O juiz pega a pena mínima e máxima para aquele crime e, olhando para as circunstâncias do artigo 59, ele decide onde, nessa faixa, a pena deve começar. E que circunstâncias são essas? São 8. A culpabilidade, os antecedentes da pessoa, a conduta social,
a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias, as consequências e, por fim, o comportamento da vítima. É uma análise bem profunda e individualizada. E é nesse ponto, no comportamento da vítima, que o material destaca outra decisão muito importante do STF, a ADPF 1107. O que ela mudou é algo bem recente e poderoso. Foi uma mudança de paradigma, de verdade. Essa decisão tornou inconstitucional usar a vida privada de uma mulher vítima de violência para desqualificá-la durante o processo. O STF proibiu que se façam perguntas ou menções sobre a vida sexual dela, suas roupas, seu modo de viver, seja em audiências ou na própria sentença. Isso é muito forte. Quer dizer que, até pouco tempo atrás, a defesa podia usar o comportamento pessoal da vítima como uma espécie de atenuante para o crime do agressor. Como isso se manifestava na prática antes dessa decisão? Exatamente. Advogados de defesa frequentemente usavam argumentos do tipo, mas ela estava usando roupa curta, ou ela tem uma vida sexual promíscua, para tentar diminuir a culpa do réu, ou, sabe, manchar a credibilidade da vítima. Era uma tática de culpabilização da vítima. A decisão do STF veio para blindar a dignidade da mulher e garantir que o foco do julgamento seja no crime que ela sofreu, não em quem ela é ou como ela vive. É um passo fundamental para evitar que a vítima seja agredida uma segunda vez, agora pelo próprio sistema de justiça. Absolutamente crucial. Ok, então essa é a primeira fase, a pena base. E a segunda? A segunda fase é a análise das circunstâncias que agravam ou atenuam a pena. São fatores genéricos que valem para qualquer crime. O artigo 61 lista as agravantes. Ser reincidente, cometer o crime por motivo fútil, a traição, contra criança, idoso, mulher grávida. Tudo isso joga a pena para cima. E o que joga a pena para baixo? São as atenuantes, que estão lá no artigo 65. Por exemplo, o criminoso ser menor de 21 anos na época, ter confessado o crime, ou ter agido sob forte emoção logo depois de uma provocação injusta da vítima. O juiz pesa esses fatores e ajusta aquela pena que ele calculou na primeira fase. Certo. E, finalmente, a terceira fase da receita. A terceira e última fase considera as causas de aumento e de diminuição de pena. A diferença aqui é que elas não são genéricas. São fatores previstos especificamente na lei para cada tipo de crime. Um exemplo clássico é o roubo. Se ele for cometido com o uso de arma de fogo, a lei determina um aumento específico na pena. Depois de aplicar esses ajustes finais, aí sim o juiz chega à pena definitiva. E depois de todo esse cálculo, quais são os efeitos da condenação, além da pena em si? A pessoa perde direitos? Sim, o Código Penal, nos artigos 91 e 92, lista alguns efeitos. Um deles é automático, a obrigação de indenizar a vítima pelo dano causado. Outro é a perda dos instrumentos usados no crime e do dinheiro ou bens que foram conseguidos com ele. E tem alguns efeitos que o juiz precisa declarar na sentença, como a perda de um cargo público se o crime foi cometido com abuso de poder, ou a inabilitação para dirigir se um carro foi usado para cometer o crime. O sistema parece ter uma porta de entrada bem definida, mas ele prevê uma porta de saída antes do fim total da pena. O material fala bastante do livramento condicional. Sim, é um instituto fundamental previsto a partir do artigo 83. É a libertação antecipada do condenado. Mas, como o nome já diz, é condicional. Não é um direito automático, é um benefício que precisa ser conquistado. E o que é preciso para conquistar esse benefício? Os requisitos são uma combinação de tempo e de mérito. Se o condenado não é reincidente em crime doloso e tem bons antecedentes, ele precisa ter cumprido mais de 1/3 da pena. Se for reincidente, mais da metade. Além do tempo, a lei exige bom comportamento na prisão, aptidão para trabalhar e, em alguns casos, que o dano à vítima tenha sido reparado. É como se o sistema fizesse uma aposta naquela pessoa, sabe? Liberando-a sob a condição de que ela vai seguir as regras aqui fora. E quando a pena finalmente acaba, seja pelo cumprimento total ou pelo livramento, o que acontece com o histórico da pessoa? Aquela condenação fica no registro para sempre? Não necessariamente. É aí que entra a reabilitação. É o passo final da reintegração previsto no artigo 93.
2 anos depois do fim da pena, se a pessoa manteve um bom comportamento, ela pode pedir ao juiz a reabilitação. E o que essa reabilitação faz na prática? É como apertar um botão de reset. Quase isso. O efeito mais importante é que ela garante o sigilo dos registros sobre aquele processo. Isso significa que, numa certidão de antecedentes criminais comum, para um emprego, por exemplo, aquela condenação não vai mais aparecer. A informação só fica acessível para um juiz em caso de um novo processo. É a forma que a lei encontrou de dizer: você pagou sua dívida, agora pode virar a página. Uau! Então, depois de passar por todo esse labirinto de artigos, fica claro que o sistema penal brasileiro é muito mais do que só prender alguém. É uma estrutura cheia de etapas, com freios, contrapesos, que tenta, pelo menos no papel, ser bem mais sofisticada. O grande princípio que costura todo esse material de ponta a ponta é o da individualização da pena. A lei tenta, em cada etapa, na escolha do regime, na análise das circunstâncias, na possibilidade de alternativas, moldar a punição não ao crime em abstrato, mas à pessoa que o cometeu e ao contexto que a rodeava. É um ideal de justiça personalizada que busca aquele equilíbrio delicado entre punir e ressocializar, que a gente falou lá no começo. Para encerrar, eu quero trazer um último ponto do material, talvez o mais impactante de todos. O artigo 75 do Código Penal. Ele diz que o tempo máximo que alguém pode ficar preso no Brasil, cumprindo pena, é de 40 anos. Não importa a soma das condenações. Se uma pessoa for sentenciada a 200 anos, o limite na prática é 40. E essa regra nos joga de volta para a nossa pergunta inicial, mas de uma forma ainda mais profunda. Ao estabelecer um teto, um limite final para a punição, o que o sistema está nos dizendo sobre seu propósito? É um reconhecimento de que a esperança de voltar à sociedade nunca pode morrer, não importa a gravidade do crime? Ou é simplesmente um limite pragmático à capacidade do Estado de punir? A existência desse teto de 40 anos nos força a refletir. Afinal, o que a gente espera alcançar quando tira a liberdade de alguém? A resposta, como a gente viu, está longe de ser simples.